Vamos resolver então o exercício da aula anterior. Ficou para vocês fazerem o cálculo das equações e do diagrama de momento dessa barrinha aí, que tem uma força inclinada de 100 kN. O primeiro passo para a gente calcular as reações nos apoios A e B é fazer a decomposição dessa força de 100 kN. A força vai ser decomposta numa componente Fx e numa componente Fy, que vão formar um triângulo retângulo. Do triângulo retângulo, a gente tem que relembrar as relações trigonométricas. Desse triângulo, a gente vai tirar que o seno de 50, que é o ângulo de inclinação, é igual ao cateto oposto, que é o valor de Fy, e é dividido pela hipotenusa, que é o valor da força, o 100. Depois nós temos o cosseno de 50, que é igual ao Fx, que é o cateto adjacente ao ângulo, dividido por 100, que é a hipotenusa. Fazendo essas contas, nós vamos chegar no valor de Fy igual a 76,6 kN e Fx igual a 64,28 kN. Vamos aplicar então essas forças na barra, e aí a gente nem precisa mais desenhar a força inclinada de 100. Então, a gente já parte para o segundo passo aí, antes de calcular a reação, que é substituir os vínculos por forças. Lá no ponto A, nós temos um apoio fixo, portanto, vai aparecer uma reação vertical em A e uma reação horizontal em A. E lá no ponto B, nós temos uma reação vertical em B. Notem que eu já marquei aí os valores das distâncias das forças a partir do ponto A. Vamos aplicar então as equações de equilíbrio para o cálculo das reações. Fazendo a somatória das forças em x igual a zero, e olhando no desenho, a gente vai ter que a força HA positiva mais 64,28 é igual a zero. E fazendo as contas, a gente vai chegar no valor de HA igual a menos 64,28. A somatória das forças em Y, considerando a nossa convenção de sinais, nós vamos ter que o VA positivo mais o VB positivo menos 76,6 é igual a zero, chegando nessa equação, VA mais VB é igual a 76,6. A somatória dos momentos nós vamos fazer lá no ponto A. Então, a gente tem que o 76,6 é multiplicado pelo braço de 2,30. E temos também a força VB, que vai entrar negativa no sentido ao contrário, vezes o braço de 6. Fazendo essas contas, nós vamos chegar no valor de VB, que é igual a 29,36. Substituindo o valor de VB lá naquela equação da somatória de Y, nós vamos chegar no valor de VA, que é igual a 47,24 kN. Calculado então as reações, nós vamos para o quarto passo, que seria achar as equações dos esforços nessa barra. Olhando a barra, nós vemos que a gente vai ter que fazer dois cortes. O primeiro corte é antes da força de 100, no intervalo que fica entre 0 e 2,30, considerando que a nossa origem se dá lá no ponto A. Então, a gente desenha o esquema aí do corte A, que não entra aquela força de 100. Lá naquela ponta do corte vão aparecer os esforços Q, N e M, necessariamente nessa posição e sentido que foi desenhado. Lembrando que o trecho cortado vai valer X, e esse X está variando entre 0 e 2,30. Vamos então para o equilíbrio no corte 1. Fazendo a somatória das forças em x igual a zero, a gente vai chegar no valor da força normal positiva igual a 64,28. Fazendo o equilíbrio das forças verticais, a gente tem que a somatória das forças em y igual a zero, a gente vai ter o 47,24 positivo, a cortante negativa,
E aí, fazendo as contas, nós vamos chegar que o valor da cortante é 47,24. Do equilíbrio do momento, lembrando que a gente vai fazer o equilíbrio a partir do ponto S, nós vamos ter essa equação aí, m menos 47,24x é igual a zero. E isolando o valor do momento, vai ficar 47,24x. Então, achamos as equações do corte 1 e vamos partir então para o equilíbrio do corte 2. No corte 2, a gente vai estar naquele intervalo entre 2,30 e 6. Portanto, nesse corte, vai entrar nesse equilíbrio aí as forças de 76,6 e 64,28. Antes da gente fazer o equilíbrio, é importante a gente achar todos os braços das forças. Isso é uma dúvida que sempre aparece. Como a gente vai fazer o equilíbrio lá no ponto em que a gente fez o corte, a gente precisa saber qual que é a distância entre o ponto onde está aplicado 76,6 e o ponto S, onde nós vamos fazer o equilíbrio. Então, a gente sabe que a distância total entre o ponto A e o ponto S, que é o ponto do corte, é x. E a gente sabe também que a distância entre onde está aplicado 76,6 e o ponto A é 2,30. Portanto, a distância aonde está aplicado 76,6 até o ponto do corte só pode ser x menos 2,30. Dando uma ampliada aí, para vocês verem bem como que fica então o esquema do corte 2, tá? Deixar desenhado esse esquema é extremamente importante para que a gente não cometa erro nas nossas contas, tá? Feito esse esquema, fica pronto para a gente então aplicar as equações de equilíbrio no corte 2. Então, aplicando novamente as equações de equilíbrio, agora para o corte 2, a gente vai ter que a somatória das forças em x é igual a zero, e em x a gente vai ter o menos 64,28, que é a força lá no ponto A, mais a normal, mais 64,28. Então, veja que nesse trecho aí, a normal fica zero. O equilíbrio na vertical, nós temos a somatória das forças em y igual a zero, e aí a gente vê que tem 47,24 para cima, menos 76,6 para baixo, menos que. Fazendo as contas aí, tomando bastante cuidado com os sinais, nós vamos ver que o que nesse trecho aí tem um valor constante de menos 29,36, tá? Esse sinal negativo é extremamente importante, então a gente não pode esquecer. Partindo então para a somatória dos momentos, a gente vai fazer lá na seção de corte, que eu estou chamando de S, então a somatória dos momentos em S igual a zero. O que a gente vai ter? O momento entrando nessa equação, tá? Eu estou colocando o giro positivo anti-horário, então vai ficar M mais a força de 76,6, ficou faltando aí 1,6, vezes o x menos 2,30, tá? Lembrando que o x menos 2,30 é a distância da força, menos 47,24 vezes x. Tudo isso é igual a zero. Então, a somatória dos momentos, é importante a gente fazer todas as contas, fazer a distributiva aí, para não ter nenhum erro, tá? Então, tem que prestar bastante atenção em sinal. Fazendo todas as continhas aí que estão explícitas, a gente vai chegar naquela equação do momento para o corte 2. Momento é igual a menos 29,36x mais 176,18.